alerta de polêmica, alerta de polêmica, alerta de polêmica. Essa questão tá com gabarito errado, hein? Ô EPG, faz assim comigo, não? Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em Enem e vestibulares. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 27 do vestibular de Conhecimentos Gerais da UEPG, prova de 2024. Uma questão que envolvia ligações químicas, tabela periódica e funções inorgânicas. Uma questão bastante interessante, não é? Interessante se não fosse por um errinho que eles cometeram grave no gabarito, hein? Mas enfim, a gente vai comentar por aqui. Agora, uma coisa eu tenho que comentar com você. Já se inscreve e dá um joinha nesse vídeo, criatura, porque vídeos bons como esse aparecem sempre por aqui, que com certeza vão te fazer passar no vestibular, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Considere os compostos a seguir representados por meio de suas fórmulas químicas. Sobre o seu comportamento e suas propriedades, assinale o que for correto. Bom, então ele me deu aqui o número atômico de diversos átomos, tá? E me deu também algumas fórmulas do ácido nítrico, do nitrato de sódio, do hidróxido de sódio e do cloreto de alumínio. E ele vai falar bem assim no primeiro item, né? O composto 4 é denominado cloreto de alumínio. Sim, é um sal e não tem oxigênio. Todo sal que não tem oxigênio, você vai dar essa nomenclatura eto, cloreto, brometo, iodeto, nitreto, né? Ou então você pode colocar cianeto, sulfeto, qualquer coisa que seja. Então, ó, cloreto de alumínio. Beleza, tudo certo. Um sal inorgânico, com certeza, com ligações iônicas entre átomos de alumínio e cloro? Não, aqui tá errado. Ué, Rui, mas espera aí. Se ele é um sal, ele não é um composto iônico? Então, deixa eu te contar. É aqui que mora o problema e é aqui que já vem o erro dessa questão. Eles consideraram esse item aqui como sendo um item verdadeiro, mas na verdade ele está errado. Por quê? Não existe ligação iônica entre alumínio e cloro. E eu vou explicar o motivo para você. Por uma ligação ser dita iônica, nós temos que ter, por definição, uma diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes maior do que 1,7 na escala do Linus Pauling. Aí você fala, Rui, mas que escala é essa? Cara, ele tem uma tabelinha lá com os valores de cada um dos elementos. E no caso, qual que é a eletronegatividade do alumínio e qual que é a do cloro? Eu vou te falar, do elemento alumínio, tá? É 1,61. Esse é o valor, 1,61. Já do cloro é 3,16. Então, peraí, como o alumínio está ligado ao cloro, vamos fazer o delta de eletronegatividade para ver o tipo de ligação? Vamos lá? Se a gente fizer o delta de eletronegatividade, vai ficar, né, 3,16 menos 1,61. Fazendo essa continha, isso daqui vai dar 1,55 e 1,55 é menor do que 1,7. Portanto, essa ligação não pode ser considerada iônica. Essa ligação ela é do tipo covalente. Tanto que a gente desenha a molécula de cloreto de alumínio assim, ó. Vou desenhar para você. O alumínio fica aqui, faz uma ligação covalente com cloro, faz outra ligação covalente com cloro e faz uma terceira ligação covalente com cloro, né? Então, essa é a molécula de AlCl3. Vou repetir o que eu falei. Essa é a molécula, porque ele faz ligação covalente. Essa é a molécula de AlCl3. Portanto, o EPG, esse item está falso, está errado. Não existe ligação iônica e sim ligação covalente. Eu entendo que você, aluno, não sabia de cor o valor dessa eletronegatividade, mas provavelmente seu professor do ensino médio, né, ou do cursinho, ele passou para você que existem algumas moléculas formadas por metais e ametais, ou seja, substâncias que fazem ligação covalente e tem metal na sua constituição, tá? Então não se espante, isso daqui é super normal. Então item 1, falso. Vamos ao próximo? Item 2, o composto 1, que é o ácido nítrico, né, denominado ácido nítrico, beleza, apresenta em sua estrutura 3 ligações covalentes simples e uma ligação covalente coordenada. Lembrando que coordenada é sinônimo de dativa. Vamos desenhar? Vamos lá? Como que seria a molécula de ácido nítrico, né? Como que seria o desenho do HNO3? Lembrando, né, ele te deu aqui os números atômicos, mas você é um aluno preparado e está querendo fazer uma prova da UEPG. Então é importante que você já conheça a família de alguns elementos para você nem precisar ter o trabalho de fazer uma distribuição eletrônica. Todo mundo sabe que o hidrogênio, ele só faz uma ligação química, não é? Uma ligação. A gente sabe que o nitrogênio é um elemento da família 5A, portanto ele costuma fazer
fazer o quê? 3 ligações, ele costuma fazer, né? O oxigênio é um elemento da família 6A e ele costuma fazer 2 ligações, costuma fazer. O alumínio é um elemento da família 3A. Esse cara aqui, ó, mesmo tendo só 3 elétrons, ele faz 3 ligações e se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. E o cloro é um elemento da família 7A, tá? Esse cara, portanto, ele executa uma ligação normalmente. Lembrando que quando eu coloco esse asterisco, é porque esses caras podem fazer dativa, né? E aumentar o número de ligações que ele vai fazer. Então, ó, como é que eu desenho a fórmula de um ácido qualquer? O átomo central é o átomo do meio mesmo, né? Então vamos por aqui, ó, o N aqui no meio, tudo bem? Aí nós temos 3 Os, não é? Vou pôr um aqui, vou pôr um aqui e vou pôr um aqui. Já estou desenhando até com a geometria para você. E o hidrogênio, obrigatoriamente, tem que estar ligado ao O, para que ele seja ionizável, né? E esse O está ligado ao N. Bom, agora deixa eu te contar uma coisa, preste atenção. Você sabe que o nitrogênio ele tem que fazer 3 ligações. Por enquanto ele só fez uma. Ele poderia fazer uma com esse O e uma com esse O, concorda? Para ele ficaria tudo bem, só que tem um problema. Se ele faz desse jeito que está aqui, esse oxigênio fica faltando um elétron, porque o oxigênio precisa fazer 2 ligações, e esse daqui também. Então o que ele vai preferir fazer? Ele vai preferir fazer assim, ó. Ele vai pegar aqui e vai executar uma ligação dupla, tá? Então ele vai fazer uma ligação dupla. Dessa forma, tanto o N como esse O aqui da esquerda estão estáveis. Agora, e esse oxigênio daqui de cima? Esse está precisando de 2 elétrons, não é? É aí que entra a história da dativa. Como o nitrogênio é um elemento da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, se ele tem um par de elétrons sobrando, entre aspas, aqui, ele pode fazer o quê? A dativa com esse oxigênio. Lembrando que a gente costuma representar com essa setinha dativa, né? Mas a dativa é uma ligação covalente igual a outra, né? O mais correto seria representar assim, ó. Deixa eu fazer aqui para você. N, O e H, tá? Então, ó, ligação simples aqui, dupla aqui e simples aqui. Essa ligação que é dativa, na verdade, a gente sabe que ela tem um caráter de ligação simples, não é? Ô, professor, mas como é que eu ia bater o olho e saber que essa ligação aqui é uma ligação do tipo dativa? É muito simples. O oxigênio não precisaria, pelo certo, fazer 2 ligações? Então, peraí, se ele está fazendo só uma aqui, é porque com certeza é uma dativa. Porque a dativa conta como 2 elétrons para quem está recebendo e não conta como nada para quem está fazendo. Mesma história, né? O N no normal faz 3 ligações, por ser da família 5A. Mas aqui, você percebe que o nitrogênio está fazendo 4. Quer dizer, está fazendo uma a mais, não é? Essa uma a mais que ele está fazendo, com certeza é uma dativa. E é isso que justifica para você. Agora, vamos ver o que ele falou? Ele disse que ele estava fazendo 3 ligações covalentes simples. Vamos lá? Essa é uma ligação covalente simples. Essa daqui também é uma covalente simples, não é? Essa daqui é uma covalente dupla, não é? E essa daqui de cima é a coordenada. Eu vou colocar desse jeitinho aqui, ó. A coordenada que é a dativa. Na verdade, deixa eu te contar uma coisa. A dativa é como se fosse uma ligação covalente simples. A dativa é como se fosse uma simples. Então, por exemplo, se ele tivesse só falado para mim, ó, esse cara fez 3 ligações covalentes simples e uma ligação dupla, eu marcaria como verdadeiro. Mas como ele falou, 3 ligações covalentes simples e uma ligação covalente coordenada, quer dizer que ele não está considerando a dativa como se fosse uma simples. Então tá falso o que ele falou. Ele está fazendo uma dupla, 2 simples e mais a dativa, que é uma simples também, ok? Então, item falso esse daqui. Vamos ao próximo? Item 4. O composto 2, que é o nitrato de sódio, é um sal inorgânico, sim, classificado como sal ácido, que reage em meio aquoso formando o composto 1. Peraí. Vamos começar assim. Aqui tem uma polêmica enorme. Essa questão é lotada de polêmicas, tá? Todas as polêmicas que poderiam vir para você, elas apareceram nessa questão, tá? Para começo de conversa, quando eu falo que ele é um sal ácido, classificado como um sal ácido, eu já errei. Eu já vou falar para você uma coisa. O que é a classificação de um sal? Para um sal ser considerado ácido, para ele ser classificado como ácido, não significa que ele tenha comportamento ácido, não significa que ele neutraliza a base. Uxi, ruim, não entendi. Eu vou te dar um exemplo. Quando que um sal é classificado como ácido? Quando ele tem na sua fórmula hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, ó, se eu escrevo assim para você, NaHCO3, o famoso bicarbonato de sódio. Esse cara é um sal ácido. Por quê? Porque ele tem hidrogênio ionizável no meio da fórmula. Vou escrever outro para você, ó. Eu vou colocar assim, ó, NaHCO
HSO4. Esse cara é classificado como um sal ácido, porque ele tem um hidrogênio ionizável no meio da fórmula. Você entendeu? Então, quando um sal tem hidrogênios ionizáveis na fórmula, ele é classificado como sal ácido. De maneira análoga, o que é um sal básico? É quando ele tem hidroxila no meio da fórmula. Por exemplo, se eu escrevo assim, ó, MgOHCl. Você percebe que esse sal aqui, ele tem uma hidroxila no meio. Então, ele é classificado como um sal básico. Agora, o que é um sal neutro para nós? Sal neutro é aquele cara que não tem hidroxila e nem hidrogênio ionizável no meio da fórmula. Ou seja, dá uma olhada para esse sal aqui. Você concorda que não tem nem H nem OH aqui no meio? Então, ele é um sal neutro. Mesma coisa esse daqui, ó. Não tem nem hidroxila nem hidrogênio ionizável. Então, ele é um sal neutro. E isso não tem nada a ver com pH. Sabe por quê? Quando você pensa agora em pH, comportamento ácido ou comportamento básico, agora a gente tem que pensar nas origens do sal. Por exemplo, ó, dá uma olhada. Nitrato de sódio, NaNO3. Tudo bem? Esse cara que tá aqui, ó, se você for pensar nas origens dele, ele veio de onde? Ele veio do NaOH, que é uma base forte, e veio do HNO3, que é um ácido forte. Tudo bem? Então ele vem de uma base que é forte e ele vem de um ácido que é forte. Peraí, se ele vem de duas partes que são fortes, então esse cara aqui é um sal de caráter neutro. Então olha o que eu vou dizer para você. O nitrato de sódio é um sal neutro de caráter neutro. Eita! Então vamos ver o que ele falou aqui? O composto 2 é um sal inorgânico, sim. Classificado como ácido? Não, ele é classificado como neutro. Classificação tem a ver com a fórmula. E o fato dele ser neutro é porque ele não tem H nem OH na fórmula. Que reage em meio aquoso formando o composto 1. Peraí, gente. Ele fala que esse cara aqui, ele reage em meio aquoso formando o composto 1? Não, de jeito nenhum. Quando um sal reage em meio aquoso formando algum ácido, é porque esse cara sofre um fenômeno conhecido como hidrólise. Deixa eu te explicar melhor. Quer ver? Eu vou dar esse exemplo aqui do bicarbonato de sódio, que é o mais famoso, tá? NaHCO3. O que acontece com esse cara que está aqui? Preste atenção, né? Se a gente pensar nele, olha para a fórmula. Esse cara aqui, por ter um hidrogênio ionizável, ele é classificado como um sal ácido. Tudo bem? O bicarbonato de sódio é um sal ácido. Agora preste atenção, ó. A gente pode pensar nas origens dele. De onde é que ele veio? Ele veio da reação do NaOH com o H2CO3. Agora para um pouquinho que eu quero te explicar uma coisa. Peraí, NaOH é uma base forte, porque é uma base da família 1A. H2CO3 é um ácido fraco e instável. Peraí, se eu sou derivado de um ácido fraco e de uma base forte, que caráter que eu tenho? Eu tenho um caráter básico. Então, o bicarbonato de sódio é um sal ácido de caráter básico. Ele é um sal ácido por classificação, porque tem hidrogênio no meio da fórmula, mas tem caráter básico porque quando eu ponho na água, ele alcaliniza o meio, ele eleva o pH. E por que ele faz isso? Eu vou te contar. Porque ao pôr na água, esse cara vira Na+, mais bicarbonato, que é o HCO3-. Como esse íon aqui é um íon derivado de um eletrólito fraco, no caso de um ácido fraco, ele sofre um fenômeno conhecido como hidrólise. E o que essa hidrólise produz? Vou fazer para você. O bicarbonato, que é o HCO3-, reage com a água. Aí que ele fala de reação em meio aquoso, formando o composto blá blá blá. Esse cara poderia reagir em água, produzindo o quê? Vamos lá? Você sabe que a água, na verdade, é H+ junto de OH-, não é? Bom, esse cara que é negativo se interessa pelo H, que é positivo. Então ele vai formar para nós H2CO3 mais o que? Mais OH-. Então por que esse cara ele deixa o meio básico? Porque ele libera OH-. Tudo bem? Então esse cara que você viu é um sal ácido de caráter básico. Então esse item aqui tá falso, né? O composto 2 é um sal inorgânico classificado como ácido? Não, ele é classificado como neutro. E ele não reage em meio aquoso, porque quem deriva apenas de eletrólitos fortes não sofre essa reação chamada de hidrólise. Grava essa informação, criatura. Hidrólise só acontece com eletrólito, tá? Que é fraco, com íon derivado de eletrólito fraco. Alguém que veio de uma base fraca ou alguém que veio de um ácido fraco. Tudo bem? Então esse item aqui, mesmo com essa polêmicazinha, tá? Não teria problema para você, porque mesmo que você tivesse pensado no pH, você teria visto que ele era neutro ao invés de ácido. Então, ó, item falso de qualquer maneira. Mas esse cuidado aqui, talvez o autor nem tivesse prestado atenção. Ok? Vamos para a última? Item 8, a reação balanceada entre os compostos 3 e 4. Peraí, o composto 3 é o hidróxido de sódio, NaOH. Tudo bem? NaOH. A
aquoso, ele vai reagir isso daqui com AlCl3, que é o cloreto de alumínio, certo? E ele quer saber o que isso daqui vai produzir. Ele fala que nessa reação entre os produtos há a formação de 1 mol de hidróxido de alumínio. Vamos ver? Se eu estou reagindo duas substâncias compostas, uma base com um sal, vai acontecer uma reação de dupla troca, formando uma nova base e um novo sal, tá? Agora vamos analisar como é que você faz dupla troca. Lembra que você vai fazer o seguinte, dissocia todo mundo, tá? Isso daqui você vai pensar em Na+ e OH-. Esse cara você vai pensar nos seus íons, tá? Quais íons? Al3+, e vai pensar em 3Cl-. O 3 aqui não te importa, ok? Vamos pensar apenas nas cargas. Ó, Na+ com Cl- vai dar o quê? NaCl, que por ser um sal de um elemento da família 1A, é um sal solúvel em água, por isso que eu escrevo aquoso. Agora, Al3+ com OH-, como as cargas são diferentes em módulo, a gente tem que escorregar o 3 para o OH. E a outra fórmula seria qual? AlOH3, que é uma base que tem 3 hidroxilas, portanto não é solúvel em água, eu escrevo sólida, né? Essa é a nossa reação. Agora vamos balancear esse negócio? Vamos lá? Preste atenção, ó, aqui nós temos o quê? Eu tenho 3 cloros, então a gente tem que colocar 3 GNaCl. Agora eu tenho 3 NAs, tem que colocar 3 GNaOH. E aqui, ó, deixa um mesmo e deixa um mesmo, porque todo mundo ficou balanceado. Moral da história, tá verdadeiro ou tá falso? A reação balanceada entre os compostos 3 e 4 resulta entre os produtos na formação de 1 mol de hidróxido de alumínio. Com certeza, verdadeiro, né? Então essa reação aqui, ó, é uma reação que acontece porque forma aqui uma base fraca e um precipitado, tá? E essa reação tá certo que ele colocou para nós. Portanto, o único item correto é o item 8. Agora vamos ver como é que ficou o gabarito oficial da UEPG. E o gabarito oficial da UEPG, infelizmente, marcou o item 1 como verdadeiro, tá? E o item 8 verdadeiro, que a gente já esperava. E o gabarito ficou como 0,9. Então, assim, né? O UEPG falhou gravemente, né? Falhou bastante nessa questão. O item 1 é um item incorreto, como a gente já mostrou, tá? Mas isso acontece nas melhores famílias, não é? Espero que no próximo vestibular, o UEPG, você não faça isso com a gente, não. Pelo amor do Santo Cristo, ok? Mas é claro, criatura, se você não entendeu alguma coisa, eu já vou te falar. Comenta aqui embaixo, eu teria o maior prazer do mundo em responder para você. E esse aqui é apenas um vídeo de uma maratona inteira que nós temos sobre a UEPG. É sério, vai lá e maratona uma playlist da UEPG que tem muitas resoluções. Prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimentos específicos. Criatura, você vai gabaritar química no vestibular, pode ter certeza. Vai lá e maratona Ruiflix, ok? Espero você então no próximo vídeo.